Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar agora aqui o capítulo 6. Tem aqui nos comentários para você o site, né, para você acompanhar. Então de vamos aqui. todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo Eu vou nos aumentar apresenta aqui. na Sagrada Escritura. Gênesis capítulo 27. Uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaac graças à solicitude e engenho. Agora o São Luís ele vai mostrar a simbologia de Jacó e Esaú, mostrando quem são os predestinados, escolhidos por Deus, e quais são os revoltados, né, que são contra Deus. Ele também vai dizer que Jacó são os filhos de Deus, né, que tem Rebeca como mãe, escolhe a Virgem Maria, e Esaú são aqueles que receberam a bênção de Deus, né, que Esaú recebeu a bênção da primogenitura, mas trocou por um prato de comida. Depois ele se relacionou com esposas de outros povos só para desagradar a família do pai e pecar contra Deus. Então Esaú é o símbolo dos que rejeitam a Deus, que renegam a Deus como os demônios, e o Jacó, como ele vai explicar, como Jacó obedeceu muito a Rebeca, Jacó é o símbolo dos que obedecem à Virgem Maria para fazer a vontade do pai. Então vai ter várias explicações aqui. De sua mãe Rebeca. Ela tal como a conta o Espírito Santo. Em seguida, ajuntarei a explicação. Artigo 1º. Rebeca e Jacó. História de Jacó. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Aí, ó. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó, que ela amava ternamente, as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaac, sentindo-se extremamente velho, quis antes de morrer abençoar seus filhos, e chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele os trouxe, ela os preparou do modo que Isaac mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú que ela guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaac, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe as mãos, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaac, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó, mas fazendo-o aproximar-se e tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: Em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E convencido comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o então e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu-o senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com estas palavras: Aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado, e aquele que te abençoar, seja acumulado de bênçãos. Apenas Isaac acabara de falar, entrou Esaú, trazendo um guisado da caça que abatera, e o apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas longe de retratar o que fizera, confirmou, pois reconhecia no fato evidentemente o dedo de Deus. Não, isso aqui é muito Esaú, importante, como observa a Sagrada porque a gente vê que Isaac ele é um patriarca. Isaac ele é o filho da promessa de Abraão, né? Deus prometeu para Abraão, né, que de ti sairá uma nação que nunca terá fim, né? Inclusive, por isso fala, todos nós somos descendentes de Abraão, né? Que Abraão foi amigo de Deus, né? E que Deus fez uma aliança com Abraão. E Isaac é o filho dessa promessa, então ele também é um patriarca. E aqui, né, tem a briga do Jacó e Esaú, né? O Jacó, né, que nasceu segundo, mas, né, tem umas coisas de Jacó, ele também é patriarca, né? E é que ele conseguiu as coisas assim de Deus meio que na força, né? Até o nome dele lá de segurando pelo calcanhar é disso, que o Jacó é alguém que corre atrás dos seus objetivos, né? Teve alguns erros, né, que ele cometeu e depois ele mesmo teve consequência, né, das atitudes dele, mas Deus o abençoou porque ele honrou a palavra, tanto que Deus deu o nome dele depois de Israel. Então abençoou ele também, certo? Então na parte que vai falar aqui quando Isaac abençoou Jacó, né? Teve algumas vezes, né? O Jacó, que nem falou ali, Jacó meio que não enganou seu irmão, né? Ele fez uma proposta, né? Que o irmão dele estava com fome
O Esaú, né, que ele era um bom caçador. Então, Isaac gostava dele porque ele era um bom caçador, né, arqueiro. E Rebeca afeiçoava-se mais com o Jacó, né? Ele era mais assim apegado à mãe. Mas isso são. E o Isaac gostava mais do Esaú por ele ser um bom caçador. Então é gostos, né? Estilos assim. E quando Isaac estava para morrer, já estava cego, né? Ele ia dar a sua bênção e depois morrer, né? Só que o que ele também não sabia que tinha acontecido. Esaú um dia chegou da uma missão lá da caça, muito com fome. E aí pediu comida para Jacó. E a Jacó falou: "Não, eu só te dou comida se você me dá a bênção da primogenitura." Que Deus abençoava sempre o primeiro filho, o homem, que nascesse. E lembrando que aquela época era um tempo assim de como se fosse pré-histórico, sabe? Tipo assim, as pessoas eram como animais. Então não dá pra gente comparar hoje, né? Tem tecnologia, tal, etc. E tudo se equivale pela tecnologia. Não, lá é como se fosse o tempo dos animais mesmo, entendeu? Então era o homem que ia na caça, que protegia. Então o homem tinha esse papel mesmo, de protetor, etc. Então era sempre consagrado o primeiro filho a Deus como bênção que era oferecido a Deus. E Esaú foi, certo? Só que o que aconteceu? Nesse dia que Esaú estava com fome, Jacó falou: "Não, me vende o seu direito de primogenitura." É uma coisa assim pra gente entender como se fosse o batismo. A gente é batizado, a gente se torna filho de Deus. Então Jacó estava pedindo isso, ó: "Me vende o seu batismo. Me vende, dá para mim o que você recebeu de Deus como bênção." E o Esaú respondeu assim, olha só. Ele falou assim: "O que me importa o meu direito de primogenitura? Me dá comida e pode ficar." Ele falou assim. E aí, depois escreve lá no Êxodo, né? Esaú rejeitou a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilhas. É como se fosse assim, tem um prato de feijão ali, e aí você fala: "Ó, pode ficar com o meu batismo, pode ficar com o sacrifício que Deus me deu, mas me dá esse prato de comida." Então, o Esaú era muito materialista, apegado à matéria, à comida. E aí, desse dia, a bênção que Esaú tinha foi para Jacó. Então, quando o Isaac foi abençoar o filho, né? Ele queria abençoar Esaú, que ele era mais afeiçoado e tal. Só que aí a Rebeca, né, fez essa tramóia assim também, né? Pra tipo, pra ele receber uma bênção uma segunda vez, né? E o que aconteceu? O Isaac, ele viu, né? E tava assim, a voz é do Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E ele abençoou aquele que estava com a bênção de Deus. E para confirmar isso, é que depois ele percebeu o que tinha acontecido, né? Que aí depois chegou Esaú de verdade. E aí o que fez? O Isaac, ele não deu uma segunda bênção. Muito pelo contrário, ele entendeu que aquilo foi um processo de Deus. E nem falou aqui, ó, o dedo de Deus. Então, isso aqui é muito legal, porque o Isaac não sabia que Jacó estava com a bênção. E aí ele abençoou o Jacó, e quando veio Esaú, ele não abençoou. Ele até falou: "Para você só sobrou a maldição." Mas, por que aconteceu isso? Porque o Esaú, ele já tinha rejeitado a Deus. Então você vê as consequências? Né? Se ele amasse a Deus, né, ele já fala: "Não, minha bênção, né, a minha amizade com Deus é nunca." Como até o Abraão fez, né? E até sacrificar o seu próprio filho porque Deus pediu, né? Só que aí Deus viu a fidelidade de Abraão, falou que não podia, não era para sacrificar. Inclusive lá acredito que São Paulo diz que Abraão era tão amigo de Deus que ele sabia que se Deus quisesse podia ressuscitar Isaac. Ele sabia que Deus também nunca pede nada ruim. Então ele foi fiel, como quando eles estavam subindo e o Isaac perguntou pro pai dele: "Cadê o sacrifício, o animal do sacrifício?" Aí Abraão falou: "Deus vai providenciar." Então Abraão nunca desconfia de Deus. E é por isso que Deus fez fidelidade. Falou: "Você amou mais a Deus mais que o seu próprio filho." Então hoje você tem uma aliança pela eternidade. E o que Deus fez?
o mesmo que Abraão. Deus deu seu filho para morrer por nós. Então, Abraão foi tão amigo de Deus que ele passou pela mesma dor que Deus passou, de ter que entregar o seu filho para a salvação dos outros, né? Mas o Abraão ele foi para entregar porque Deus pediu. Então, por isso que ele conseguiu a aliança. E Deus realmente entregou o seu filho, que morreu. Então, Abraão ali na amizade tanta que ele teve com Deus, que ele passou uma dor que Deus passou. Só que Abraão foi fiel, então por isso que ele foi digno pela fé de ser chamado, né, o patriarca, né? Então toda essa bênção, né, o Isaac abençoou o Jacó. Então, 2 vezes, entre aspas, por enganação, mas não foi enganação porque foi escolha de Esaú, Jacó recebeu 2 bênçãos. Então aqui mostra mais um pouco disso, que o Isaac ele entendeu ali que Deus tinha organizado aquilo. Mas a gente vai ver mais pra frente, né? Muitas atitudes de Jacó também tiveram consequências dessas coisas de querer ganhar vantagem. Ele também sofreu, só que ele permaneceu. Então, o Jacó eu vejo que ele é uma pessoa assim que ele batalha muito por seus sonhos, entendeu? Outra coisa no monte, né? Que ele viu lá, ele teve uma visão da entrada dos céus, e ele dormiu e falou, aqui é a entrada dos céus. Ele fez tipo como se fosse um altar ali. E depois ele teve uma briga com o anjo de Deus, né? Pedindo uma bênção. Então, você vê que o Jacó é tudo assim, na persistência, na força, ele corre atrás. Ele não teve a bênção, ele correu atrás. O irmão dele ia ganhar a bênção, ele foi atrás, né? Ele encontrou a porta do céu, ele ficou lutando para o anjo não ir embora durante a madrugada inteira, até amanhã. Então, o Jacó é muito a pessoa que ela é persistente, entendeu? Mas ele também sofreu lá quando foi enganado pelo sogro, 7 anos, e ficou 14 anos trabalhando, teve as consequências. Mas o Jacó também recebeu de Deus a aliança. E falou, olha, o seu nome hoje será Israel, né? Então, para você ver, né, que Deus não fica julgando só a gente pelos nossos erros, né? Mas é pelo motivo e aonde a gente quer chegar, certo? E da maneira correta. Então tudo tem consequência. Se eu agir errado, vou ter consequência errada. Mas se eu estou no caminho que é de Deus e é genuíno, Deus vai abençoar, né? Porque Deus vê os corações, né? Deus ele vê o coração. Então ele viu o coração de Esaú também, né? Escritura, gritou com grande clamor e, acusando em altas vozes o embuste de seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, notam os santos padres. Ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra. Isaac, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou, enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso, Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó que, para matá-lo, só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se sua extremosa mãe, Rebeca, não o protegesse com sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu e que ele seguiu. Interpretação da história de Jacó. Antes de explicar esta história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é figura dos réprobos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo. Quem fala é os doutores da igreja, certo? Jacó é linhagem de Israel, né, o consagrado, né? E Esaú é dos demônios, os que rejeitaram, como acabou de explicar aqui. Primeiro, Esaú, figura dos réprobos. Primeiro, Esaú, o mais velho, era forte... Só para explicar, o São Luís ele fala assim que tem os réprobos e os escolhidos. Réprobos é como se fossem os renegados, né? É aqueles que não... Que nem... O que é o pecado contra o Espírito Santo? É você não querer o perdão de Deus. Então você renegou o perdão de Deus. Então os renegados é esses, que não querem a bênção. Não é que Deus rejeitou eles, não. Eles rejeitaram a ajuda de Deus. E aí não tem salvação, né? Quando você rejeita a única opção sua de salvação, você já está condenado, não tem jeito, né? É igual água no deserto, né? Você tá lá no deserto, tá morrendo de sede, e aí põe uma água geladinha para matar sua sede, né? Geladinho, modo de falar. E você não quer a água e morre. Entendeu? A bênção foi até você, mas não quis. É o que aconteceu com Esaú, né? Com os demônios e os que renegam a Deus, né? Já estão condenados, né?
e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Segundo, quase não parava em casa e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora, ao ar livre. Terceiro, pouco se incomodava de agradar a sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos todos os dias. Primeiro, fiam-se em sua força e indústria nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Interrenes, fortes incaelestibus debile. Por isso, segundo, não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para aí morar. É uma vida carnal, digamos assim. Pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens aqueles que são espirituais e retirados do mundo e que trabalham mais no interior do que fora. Terceiro, os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amada eternamente. Isso a gente tem que tomar cuidado para não acontecer com a gente, né? A gente também fala, não, faço devoção, mas fica meio assim, sabe? Fica meio, não, exagero e tal. É que falta espiritualidade de entender o que é, né? Os rappers, eles fiam muito no material, né? Na força, na inteligência, na eu me basto, né? E aí não tem como o Espírito Santo de Deus agir, pra quem não dá abertura, né? Porque fala, você já sabe tudo, então como é que você vai ouvir a Deus, né? Sabe tudo assim, acha que sabe tudo, né? Para ela, as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção a que se entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima para obter sua afeição. Na certeza. Normalmente é isso também, porque esses assim, eles se fiam muito na própria inteligência e na força. Então, quando parece alguém que não tem tanto entendimento e tem muita fé, vai falar, por que você tem fé? Porque a própria pessoa, ela não tem muita fé. Então, fala, isso aí é de carola, beata, fica rezando e tal. Eu não, eu consigo as coisas por mim. Eu tenho fé, entendeu? Até que é o que Jesus meio que dá uma... Não é crítica, né? Mas Jesus fala aquela oração que o faz, Senhor, Deus abençoe porque eu não sou igual aquele ali que é pecador, né? Eu jejuo, eu faço, eu pago meu imposto, né? Eu pago o dízimo, eu faço jejum, eu entrego o dízimo, eu rezo todas as orações, eu faço tudo, graças a Deus não sou igual ao outro. Perigoso isso aqui, entendeu? É o que tá falando aqui. E aí fica, não, começa a se achar melhor porque faz alguma coisa, né? São coisas boas, jejum, oração tal, mas o orgulho é péssimo, entendeu? E essa atitude, que nem vai dizer na palavra, não justifica a pessoa. Esse ficou com os pecados, agora o outro que pecou, pediu perdão, Senhor, perdoa, eu sou fraco, não consegui. Ele tá pedindo a ajuda de Deus, né? O outro não, Senhor, eu rejejuo, faço, eu sou bom, né? E aí Jesus condenou, é a oração do eu, né? É mais ou menos aqui os réprobos, né? Senhor, eu confio, né? Não sei o que, tal, né? Se quiser em Deus, não, isso aí, é pessoas ignorantes, tal. Complicado, né? E justamente, entre aspas, os mais ignorantes é que têm mais fé, eles acreditam, então por isso recebem mais graças, né? Porque Deus não é a intelectualidade, a confiança e a abertura que você dá para Deus, entendeu? Senão, é que nem eu vi lá um padre falando, senão a Bíblia é só para quem era intelectual. Então, quem era simples não ia entender e não ia ter santo com, como posso usar aqui o São Cura de Ars, né? São João Maria Vianney, ele tinha um intelecto dificuldade. A palavra é meio burrinho mesmo. Que ele não conseguiu aprender latim, né? Então ele era bem burrinho, não conseguia aprender estudo, né? Tanto que quando ele recebeu a graça de ser padre, né? O bispo só deu a ele porque ele era um padre que rezava muito. Aí falou assim, olha, né, vai ordenar ele porque ele reza muito. E tudo que ele fez pela oração. Depois você vê as pregações dele, né? Eles lendo os padres da igreja e fazendo suas homilias. Depois, a santidade foi tão grande que, né, o Satanás confessou uma vez que um dos demônios, né? No exorcismo obrigado por Deus, que se tivesse 3 sacerdotes como
São João Maria Vianney, o reino de Satanás estava totalmente destruído. Então, um homem, né, dificuldade intelectual, vou usar essa palavra, é santo, entendeu? Então, muito melhor, né? Não ter inteligência e ser santo do que ter inteligência e ir pro inferno. Misericórdia, né? Que é renega a Deus, né? Certeza de que esta devoção lhes é necessária à salvação. E acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem e que não desprezam abertamente sua devoção, O isso é verdadeiro bastante e já inferno é ganharam as estar boas longe graças de da Deus Santíssima Virgem eternamente. e são Isso seus é o servos, inferno. ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela, nem emenda para eles. Quarto, esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilhas, os prazeres da terra. É o que vai dizer, né? São Paulo, né? Jesus também, que você entrega a sua vida a Deus para você resgatá-la eternamente, né? Então é o período de tempo, vamos dizer 100 anos no máximo. Você entrega uma vida de luta para viver eternamente com Deus. São João Maria Vianney também falava isso, que ele fazia muita coisa. Aí perguntavam para ele, nossa, você não tá muito cansado, né, de fazer tanta coisa? Aí ele falava, eu vou ter eternidade para descansar. Então a minha vida é um campo de batalha para Deus, levar almas para Deus. A eternidade eu vou descansar com Deus. Então, ó, a nossa vida, né, é uma missão, né? A eternidade é com Deus. Então, o que compensa mais, né? Um prato de comida ou a eternidade? Então, foi o que Jesus veio também fazer aqui na Terra. 33 anos, 3 anos, um sacrifício da vida dele que salvou a todos, né? Mas nem todos foram salvos porque muitos não quiseram receber a salvação e seguir os passos dos demônios, né? Não quiseram a Deus, né? Mas os que quiseram, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. É quando a gente recebe o batismo, né? E confessa os pecados novamente, volta à graça de Deus. Bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc., sem a mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de... Graça batismal, ó. É o que Jesus falou, né? De que adianta ganhar do mundo se perde a sua vida. Então, a gente também tem que tomar cuidado por coisas dentro da igreja que são muito materialistas. Certo? Vamos aqui, ó, tirar da pobreza, vamos ter uma vida aqui, né? Não importa muito os sacramentos, é mais liberdade pessoal. Os Esaús, matéria, 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 né? É a vida terrena, vida terrena, vida terrena. Fico falando o que o céu é aqui. Então não é muito assim não, né? O paraíso ainda tá por vir. Então ver, ó, é espiritual também. É melhor, que nem Jesus fala ali, né? Melhor você tirar um olho, perder um braço, perder uma perna, do que seu corpo inteiro ir pro inferno. Então o pessoal diz, né? Você pode ter câncer e com câncer ir para o céu, né? E do contrário, às vezes você pode ter a sua saúde inteira e ir para o lago do inferno eterno, né? Porque é o que fala aqui, fica só no jogo, nos pecados, achando que nada vai acontecer, no crime, né? Rouba, né? Lava dinheiro, enganação, né? Trai esposa, essas coisas. Se não confessar e pedir o perdão de Jesus, né? E não se arrepender, é o pecado que vai acorrentar para a condenação, né? E é a justa justiça de Deus, né? E Deus é amor, mas quem não vai no amor, o que vai fazer, né? Também tem uma frase muito forte que fala assim: quem não amou Deus na terra vai fazer o que no céu? Então não deixa para procurar Deus depois que morrer, não, porque depois certamente vamos ver a Deus, né? Então não espera, não, para buscar Deus, não. Inocência, sua Busca agora. celestial herança. Quinto, os réprobos finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos quanto podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó.
enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situação esplêndida, enriquecem, se engrandecem e levam vida folgada. Segundo, Jacó, figura dos predestinados. Primeiro, Jacó, o caçula, era de Predestinados. compleição franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava ternamente. Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer à sua mãe. Segundo, amava e honrava sua mãe, Obediente. por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo o que imaginava Amar a agradar-lhe. Deus. Tudo isso Agrade... concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava ao filho. Terceiro, em todas as coisas ele era submisso à sua mãe. Obedecia-lhe inteiramente em tudo, Submissão, com ó. obediência pronta, sem tardanças, e amorosa, sem queixas. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir, em tudo que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca o mandou buscar os 2 cabritos e ele os trouxe a fim de ela os preparar para Isaque, Jacó não replicou nem observou que bastava um para satisfazer o apetite de um só homem. Então, isso é muito interessante porque para o Isaac, né, precisava só de matar um animal para fazer a carne, mas ela pediu 2 e ele levou 2 sem discutir. Então isso é muito legal da obediência, né? E muitas vezes a gente faz isso com Deus, né? A gente reza e Deus inspira-nos a fazer algo, a gente fala, mas Senhor, só com isso dava. O Jacó não, ele foi obediente. Ó, pediu 2, ele entregou 2, mesmo que ia precisar só de 1. Não sabe por que pediu 2, mas ele entregou 2 porque a sua mãe pediu. Então a obediência a Deus é assim, porque Deus sabe mais que a gente. Então, mesmo que a gente não entenda, é bom a gente obedecer, porque depois a gente vai entender. E isso a gente aprende com a Virgem Maria, que algumas vezes quando ela não entendia, ela guardava no coração, né? Falava assim, ela não entendeu muito bem as palavras, mas ela guardou no coração. Falou, não entendi, mas está aqui, vou fazer. Isso que é muito bonito de Nossa Senhora. Que quando a palavra vem de Deus, ela guarda. Guarda no coração, medita, reflete, e quando não entende, fica guardada. Ela não desperdiça a palavra de Deus. Então, por isso que a Virgem Maria é essa mulher que ela é, né? Porque quando vem de Deus, mesmo não entender, ela não rejeita. Às vezes a gente não fala, né? Na 2, acho que isso aí vai dar errado, não sei o que, né? Fica discutindo com Deus, né? É a falta de confiança que a gente tem, né? Então eu me identificando aqui nas falas. Né? Quando a gente questiona Deus, mas é pra fazer isso mesmo? E algumas vezes já passei por isso também, de falar, nossa, se eu tivesse escutado, quando eu chego no lugar, eu falo, nossa, olha, aquela inspiração era Deus falando, se eu tivesse, né, pegado que tivesse trazido até aqui o que tinha pedido, nossa, ia dar muito, muito certo. Então, às vezes o Espírito Santo nos dá dicas, né, do que tem que fazer. E aí depois a gente fala, nossa, se eu tivesse escutado. Então é isso, escutar e fazer. Mesmo, e algumas vezes já aconteceu com isso comigo também. Eu falei, mas eu vou levar isso aqui, pra que eu vou levar? Cheguei lá no lugar e falei, nossa, ia precisar disso. Porque eu não sabia o que estava acontecendo lá no lugar. Mas, sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Quarto, ele depositava uma confiança sem limites em sua querida mãe. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Chamava por ela em todas as suas necessidades e a consultava em todas as suas dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez da bênção, não receberia a maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela lhe deu de que tomaria sobre si a maldição. Quinto, Teve isso também, que quando a Rebeca, né, a mãe, falou pra ir receber a bênção, ela falou assim, mas e se o pai descobrir e me amaldiçoar? Aí a mãe falou, né, a Rebeca, não, se ele te amaldiçoar, eu tomo a maldição sobre mim. Então deu confiança, né? E no final o Isaac abençoou, né? E viu ali o dedo de Deus naquela situação, né? ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que via em sua mãe. E parece que uma das razões por que ele permanecia em casa tão sedentário é que procurava imitar sua vida. A medida das suas possibilidades. Isso aqui é muito importante, gente, que às vezes a gente quer fazer mais do que a gente é capaz. E a gente se frustra, mas fala, pera, você não é mais capaz que isso. Então faz o que você é capaz. Um exemplo é Santa Teresinha. Ela não conseguia fazer as penitências dos grandes santos. Então o que ela falou? Eu vou fazer o que eu posso. Eu vou
me jogar no amor de Deus para ele me erguer. Então, ela fez tudo que era possível e foi santa, entendeu? Então, às vezes a gente quer fazer mais, né? Muito mais do que você é incapaz. Então, por exemplo bobo, um carro anda até 220 por hora. Aí ele quer andar 800, não tem jeito, certo? Não é foguete. Então ele anda ao máximo pela lei, né, permitido, o tanto que ele pode, bicicleta, entendeu? Então é ruim a gente ficar frustrado com o que a gente não pode fazer. Faz o que você pode fazer, o máximo que você pode. Então, que nem disse aqui, buscava imitar conforme a sua possibilidade. Então imitava no máximo que ele conseguia. E é isso, Santa Teresinha, o exemplo dela. Virtuosa mãe e afastar-se de más companhias que corrompem os costumes. Por tal motivo, Então é tornou-se digno de importante. receber a dupla bênção de seu querido pai. Boas companhias. Eis também a conduta diária dos predestinados. Primeiro, vivem em casa sedentariamente com sua mãe, quer dizer, amam o recolhimento, são interiores e se aplicam à oração, mas conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior e que durante a vida inteira tanto amou o retiro e a oração. Espiritualidade. É verdade que aparecem às vezes fora, no mundo, fazem-no, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os deveres de seu estado. Por grandes coisas que façam no exterior e que apareçam, preferem muito mais as que fazem no interior, em companhia da Santíssima Virgem, porque aí executam a grande obra de sua perfeição, estar em contato ao lado com da Deus qual do que todas as só outras são fazendo como brinquedos obras, de né, que crianças. são Por necessárias isso, fazer. enquanto que seus irmãos e irmãs Trabalho, trabalham muitas vezes tudo. para o exterior, com mais entusiasmo, habilidade e sucesso, recebendo os louvores e aprovações do mundo, eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, bem e prazer em permanecer oculto no reconhecimento com Jesus Cristo, seu modelo numa submissão inteira e perfeita à sua mãe, do que em realizar por si próprio maravilhas naturais e da graça no mundo, como tantos Esaús e réprobos. Glória et divitiae domoeius. Salmo 111, versículo 3. A glória para Deus e as riquezas para os homens encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são vossos tabernáculos. O pardal encontrou uma casa para se alojar e a rola um ninho onde abrigar seus filhotes. Oh, como é feliz o homem que mora na casa de Maria, na qual fizestes primeiro a vossa morada. É nesta casa de predestinados que ele de vós somente recebe socorro. E em seu coração dispôs subidas e degraus de todas as virtudes para elevar-se à perfeição neste vale de lágrimas. Quam dilecta tabernacula. Salmo 83. Segundo, eles amam ternamente e honram em verdade a Santíssima Virgem como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com a boca, mas verdadeiramente. Honram-na não só no exterior, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo o que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo o que creem poder adquirir-lhe sua benevolência. Trazem-lhe e lhe entregam não só 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas seu corpo e sua alma, com tudo que do corpo e da alma depende, de que são figura os 2 cabritos de Jacó. Primeiro, para que ela os receba como um dom que lhe pertence. Segundo, para que os sacrifique e faça morrer ao pecado e a si próprios, escorchando-os e despojando-os da própria pele de seu amor próprio, e para agradar por este meio a Jesus, seu Filho, Amor que não quer próprio, para amigos e discípulos, senão aqueles que estiverem mortos a si mesmos. matar o Terceiro, homem para mau que os dentro de prepare ao si. gosto do Pai Celeste e para servir a sua maior glória, que ela conhece melhor que nenhuma outra criatura. Quarto, Conhece para que melhor por que seus nenhuma cuidados outra. e intercessões, este A corpo e Virgem esta alma, Maria. purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e bem preparados, sejam um manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Não é o que farão as pessoas predestinadas que apreciarão e praticarão a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, como lhes ensinamos para testemunhar a Jesus e Maria um amor efetivo e corajoso? Os réprobos dizem que amam a Jesus, que honram Maria, mas não com sua substância, com seus haveres, ao ponto de lhe sacrificar seu corpo com os sentidos, sua alma com todas as O paixões, amor é como dar a fazem os vida pelo predestinados. irmão. Terceiro, eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu sobre a terra, dedicou 30 a glorificar Exemplo a de Deus, seu Jesus Pai, Cristo. por uma perfeita e inteira submissão à sua Mãe Santíssima. A ela obedecem, seguindo com exatidão os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguia os de sua mãe, que lhe diz: Aquiesce concilis meis. Gênesis capítulo 27, versículo 8. Meu filho, segue meus conselhos, ou como os criados nas bodas de Caná, aos quais a Santíssima Virgem diz: Quodcunque dixterit vobis facite. Fazei tudo o que ele vos disser. João capítulo 2. Os criados na boda de Caná é que a Virgem Maria pediu para os serventes, né? Ó, fazei tudo que Jesus disser. E eles foram. Aí Jesus pediu, ele foi, pegaram, né, onde pôs água, aí Jesus, né, abençoou, mandou entregar, eles foram. Então, esses servos obedientes, né? Versículo 5. Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção como por milagre.
embora por direito natural não devesse recebê-la. Ela viu? Porque os servos nas bodas de Caná seguiram o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo. E nessa ocasião, a pedido de sua mãe, converteu a água em vinho. Assim, todos aqueles que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão estas graças em consequência de sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, ao contrário, perderão sua bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. Quarto, os predestinados têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar seu socorro, olham-na como a estrela polar, guiando-os a seguro porto, comunicam-lhe com o coração aberto suas penas e suas necessidades, acolhem-se à sua... Gente, se tiver qualquer dúvida enquanto vocês estão vendo os vídeos, pode escrever aqui no comentários. Comentários que depois eu olho e o que eu procuro a resposta para vocês. Para por sua intercessão alcançar o perdão de seus pecados, ou para gozar de seus maternais carinhos em suas aflições e contrariedades. Atiram-se até, escondem-se e se perdem de um modo admirável em seu regaço amoroso e virginal, para aí ficarem abrasados de amor, para aí se purificarem das menores manchas e para aí encontrarem plenamente a Jesus, que aí reside como no mais glorioso dos tronos. Oh, que felicidade! Não creiais, diz o abade Guerricó, que seja maior felicidade habitar o seio de Abraão que o seio de Maria, pois neste colocou o Senhor o seu trono. Ne credideris maiores, esse felicitatis habitare in sino Abrae, quam in sino Maria, cum in neo Dominus posuere tronum suum. Os réprobos, ao contrário, põem toda a confiança em si próprios. Só comem, como o filho pródigo, o que comem os porcos. Como vermes, só se alimentam de terra. E porque amam somente as coisas visíveis e passageiras, como os mundanos, não apreciam as doçuras e suavidades do seio de Maria. Não sentem aquele apoio e aquela confiança que os predestinados sentem pela Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente sua fome exterior, como disse São Gregório, porque não querem provar a suavidade que está preparada no próprio íntimo deles e no íntimo de Jesus e de Maria. Quinto, finalmente, os predestinados mantêm-se nos caminhos da Santíssima Virgem, isto é, imitam-na. E nisto eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim o sinal infalível de sua predestinação. Esta boa mãe lhes diz: Beati qui custodiunt vias meas. Provérbios, capítulo 8, versículo 32. Bem-aventurados os que praticam minhas virtudes e caminham sobre as pegadas de minha vida com o socorro da divina graça. Eles são felizes neste mundo, durante sua vida, devido à abundância de graças e de doçuras que eu lhes comunico de minha plenitude, e com muito mais abundância que aos outros que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu os assisto para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum dos meus servos, que durante a vida tenha imitado fielmente as minhas virtudes. Os réprobos, ao contrário, são infelizes durante a vida, em sua morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se com pertencer a alguma de suas confrarias, com recitar uma ou outra oração em sua honra ou fazer qualquer devoção exterior. Ó Virgem Santíssima, minha boa mãe, quão felizes são aqueles, eu repito com transportes de coração, quão felizes são aqueles que sem se deixar seduzir por uma falsa devoção, guardam fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Quão infelizes, porém, e malditos, aqueles que, abusando de vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Maledictones qui reclinant a mandatis tuis. Malditos os que se afastam de teus mandamentos. Salmo 118, versículo 20. Porque o mandamento é bênção. Artigo 2º. Quando você afasta, é maldição e os seus que sobra. por amor. Então Eis em seguida fica os caridosos mesmo. deveres que a Santíssima Virgem cumpre como a melhor das mães para com seus fiéis servos, que a ela se deram como indiquei e conforme a figura de Jacó. Ela os ama. Ego diligentes me diligo. Eu amo aqueles que me amam. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Ela os ama primeiro porque é sua verdadeira mãe. Ora, uma mãe ama sempre seu filho, o fruto de suas entranhas. Segundo, ela os ama por reconhecimento, pois que eles efetivamente a amam como sua boa mãe. Terceiro, ela os ama porque, sendo predestinados, Deus os ama. Jacob dilexi, Esau mal temode o abui. Amei Jacó, porém aborreci Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 13. Quarto, a questão do amor, né? Deus ama a todos. Mas aqui está falando daqueles que amam de volta. Eu amo aqueles que me têm amor. Capítulo 24, versículo 13. Ela os ama ternamente e com mais ternura que todas as mães juntas. Acumulai, se puderdes, num só coração materno e por um filho único, todo o amor natural que todas as mães deste mundo têm por seus filhos. Sem dúvida, essa mãe amaria muito esse filho. Tem uma passagem que Jesus ele cura o moço com a mão aleijada, não lembro como é que tava, coxo, né? E aí era no dia de sábado.
E Jesus estava dentro da sinagoga e pergunta para todos: no dia de sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? E aí é óbvio que, segundo a lei, dia de sábado é para fazer o bem. Não tem contradição. Todo mundo que está ali querendo seguir a lei, né? Os que diziam estar seguindo a lei, como o São Luís fala aqui, às vezes os que dizem que é uma Maria que estão na confraria, é óbvio responder para Jesus: dia de sábado é para fazer o bem. Só que para eles não concordarem com Jesus, eles ficaram quietos. E aí foi uma das passagens que mais me espantou e também me libertou para muita coisa. Que aí Jesus fala assim, que Jesus olha para todos com admiração, né? Ficou admirado com aquela resposta e com tristeza. Jesus olha admirado de eles não concordar com a verdade para não ir e com tristeza. E aí Jesus cura a mão dele. E aí vai embora. E aí o povo que estava ali ainda sai vendo como que vai matar Jesus. Então, olha só, o que eu, quando eu lia a passagem, estava fazendo estudo bíblico, né, leitura divina no Seminário Divino Espírito, quando eu li essa passagem eu vi, nem Jesus conseguiu converter todos. Aquelas pessoas estavam diante do próprio Deus, ouvindo a palavra dele, vendo um milagre e mesmo assim eles não converteram. Então nesse dia eu entendi, né? Me foi um alívio, que eu falei assim, olha, nem Jesus aqui na Terra conseguiu converter essas pessoas, então tem pessoas que não adianta, né? Eu querer converter, alguém querer converter, porque se o próprio Jesus não converteu, então são pessoas que elas estão com a vontade e liberdade delas contra Deus. Então não tem jeito, aquela pessoa não quis mesmo. Então nesse dia me deu um alívio, né? A gente fala assim, nossa, mas e se Deus viesse aqui na frente da pessoa? Aconteceu isso, falou o que era bom, a pessoa sabia o que era o mandamento, o que era bom, mas né, não sei se é por inveja, por ciúme de Deus, renegou a Deus, entendeu? Então a liberdade dos homens, a liberdade que Deus dá aos homens é realmente livre. Você tem total liberdade de rejeitar a Deus. Por isso que ninguém vai para o inferno enviado por Deus. E também ninguém vai para o céu enviado por Deus. É 100% liberdade. Né? Deus mostra um caminho de salvação. Quem vir por aqui vai ser salvo. Quem não vir vai se perder. É simples assim. E mesmo Deus vindo, você fazendo um homem, trazendo a lógica, né? Sábado é para fazer o bem ou o mal. Todo mundo sabe que é o bem, mas prefere ficar calado em vez de falar. Só para não concordar. E depois ainda quer matar. E aí, para onde que vai, né, uma pessoa dessa? Que Deus veio em pessoa na frente. Imagina, ó, Jesus falando na sua frente. Sábado, dia de sábado, vai fazer o bem ou o mal? Aí você sabe que é o bem, fala o bem, só que para não dar o braço a torcer, né? Fica quieto. E aí Jesus faz o milagre no dia de sábado, que é o dia da lei que não era permitido trabalhar, mas que falava curar as pessoas com milagre é trabalho, né? Misericórdia. Porque era um dia de descanso, né? De honra a Deus, então não era o dia para você buscar o lucro, né? Mas você podia comer alimentos aí, quem tá morrendo com fome podia, mas você não podia trabalhar para ganhar dinheiro, que já tem 6 dias para trabalhar, o 7º era consagrado a Deus. E aí Jesus está explicando isso, né? Que sábado, né, é o dia de salvar uma vida ou deixar morrer. Vai deixar a pessoa ali coxa só porque é sábado? Ou você vai curar ela, que é uma coisa boa para fazer dia de sábado? Eles ficaram quietos, né? E tentaram matar Jesus. Então, nem Jesus em pessoas salvou todas as pessoas. Então isso mostra que a liberdade do homem é 100% dele. Entendeu? Então, a liberdade que nós temos é nossa. Entendeu? Dependendo da pessoa, nem que venha Jesus em pessoa, a pessoa vai mudar. Então isso é tristeza. Jesus salvou a todos, mas nem todos foram salvos, porque não quiseram ser salvos. Mas muitos são salvos. É verdade, entretanto, que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu.
Ela Então não é usando clamar somente com afeição, misericórdia. mas também com eficácia. Agarrar Seu na amor Virgem por eles é Maria, ativo né? e efetivo, Me como ajuda, aquele de mãe, a andar Rebeca no por caminho de Jacó Deus, e que eu muito quero ser mais. salvo. Eis o que esta boa mãe, da qual Rebeca era apenas a figura, faz com o fito de alcançar para seus filhos a bênção do Pai Celestial. Primeiro, ela espreita, como Rebeca, as ocasiões favoráveis de lhes proporcionar algum bem, de os engrandecer, de os enriquecer. Aí. Ela vê claramente em Deus todos os bens e males, as boas e as más fortunas, as bênçãos e as maldições divinas. E por isso, já de longe, dispõe as coisas para isentar seus servos de todo o mal e cumulá-los de todos os bens. De sorte que, se há um bom proveito a alcançar em Deus pela fidelidade de uma criatura em algum alto emprego, é certo que Maria o conseguirá para algum de seus filhos e lhe dará a graça de chegar ao fim com fidelidade. Ipsia procurat negociat nostra, diz um santo. Segundo, ela lhes dá bons conselhos, como Rebeca a Jacó. Fili-me, acquiesce consilis meis. Meu filho, segue meus conselhos. Gênesis capítulo 27, versículo 8. E entre outros conselhos, ela lhe sugere levar-lhe 2 cabritos, isto é, seu corpo e sua alma, de lhes consagrar para que ela prepare um manjar agradável a Deus, e de fazer tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, nos ensinou pela palavra e pelo exemplo. Se não é diretamente que lhes dá seus conselhos, falo pelo ministério dos anjos, para os quais constitui o maior prazer e a maior honra obedecer à menor de suas ordens para descer à terra e auxiliar seus fiéis servos. Terceiro, quando lhe levamos e consagramos nosso corpo e nossa alma com tudo o que deles depende, sem nada executar, que faz esta boa mãe? O mesmo que fez outrora Rebeca aos 2 cabritos que Jacó lhe trouxe. Primeiro, mata-os, tirando-lhes a vida do velho Adão. Segundo, escorcha-os e despoja da pele natural, das inclinações naturais, do amor próprio, da vontade própria e de todo o apego à criatura. Terceiro, purifica-os de toda mancha, sujeira e pecado. Quarto, prepara-os ao gosto de Deus e para sua maior glória. Ninguém como ela conhece perfeitamente este gosto divino e esta maior glória do Altíssimo, e portanto só ela pode, sem se enganar, aprontar e preparar nosso corpo e nossa alma de acordo com esse gosto infinitamente elevado e essa glória infinitamente oculta. Quarto, esta boa mãe, depois de receber a oferenda perfeita que lhe fizemos de nós mesmos e de nossos próprios méritos e satisfações pela devoção de que falei, depois de nos ter despojado de nossos antigos hábitos, limpa-nos e nos torna dignos de aparecer diante de nosso Pai Celeste. Primeiro, ela nos cobre com as vestes limpas, novas, preciosas e perfumadas de Esaú, o primogênito, isto é, de Jesus Cristo, seu filho. Daquelas vestes que ela conserva em sua casa, ou por outra em seu poder, pois que é a tesoureira, a dispensadora universal dos méritos e virtudes de seu Filho, Jesus Cristo. Dons que ela dispensa e comunica a quem quer, quando quer, como quer e enquanto quer, como já vimos acima, conforme o número 25 e número 141. Segundo, ela rodeia o pescoço e as mãos de seus servos com o pelo dos carneiros mortos e escorchados, quer dizer, ela os reveste dos méritos e do valor de suas próprias ações. Ela mata e mortifica, em verdade, tudo o que eles têm de impuro e imperfeito em suas pessoas, mas não perde nem dissipa o bem que neles a graça já realizou. Pelo contrário, guarda-o e aumenta-o para lhes ornar e fortalecer o pescoço e as mãos, isto é, para que eles tenham força para carregar o jugo do Senhor que se carrega ao pescoço, e para fazerem grandes coisas que redundem na glória de Deus e na salvação de seus irmãos. Terceiro, ela põe um novo perfume e uma nova graça nessas vestes e ornamentos pelo contato de suas próprias vestes, seus méritos e suas virtudes, que ela, ao morrer, lhes legou em testamento, como diz uma santa religiosa do século XVII, morta em odor de santidade, e que eu soube por revelação, de modo que todos os seus servidores, seus fiéis servos e escravos, ficam duplamente vestidos, com as vestes dela e com as de seu filho. Omnes domestici eius vestiti sunt duplicibus. Provérbios capítulo 31, versículo 21. Por isso eles não têm que recear o frio de Jesus Cristo, branco como a neve, que os réprobos, completamente nus e despojados dos méritos de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, não poderão suportar. Quinto, ela consegue-lhes, enfim, a bênção do Pai Celeste, se bem que eles sejam os segundos, os filhos adotivos, e, portanto, não devessem recebê-la. Com essas roupas novas, preciosas e odorosas, e com seu corpo e sua alma bem preparados e dispostos, eles se aproximam confiantes do leito de repouso do Pai Celeste. Este os ouve e os reconhece pela voz, a voz do pecador. Toca-lhes as mãos cobertas de pelos, aspira o perfume que de suas vestes se desprende, come alegremente o que Maria lhe preparou, e neles, reconhecendo os méritos e o bom odor de seu filho e de sua mãe santíssima, primeiro, dá-lhe sua dupla bênção, bênção do orvalho do céu, derore caeli. Gênesis capítulo 27, versículo 28. Isto é, da graça divina, que é a semente da glória. Benedixit nos in nomine, benedictione spirituale in Cristo Iesu. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. Bênção da fertilidade da terra. De pinguedine terre.
Gênesis capítulo Essa 27, oração que reza versículo na 28. missa, né, também, Em outras a bênção palavras, do pão que e do este bom vinho. pai lhes dá seu pão cotidiano e uma abundância suficiente de bens deste mundo. Segundo, fala os senhores de seus outros irmãos, os reprovados, embora esta primazia nem sempre transpareça neste mundo que passa num instante, e no qual dominam muitas vezes os reprovados. Peccatores effabuntur et gloriabuntur. Salmo 93, versículos 3 e 4. Vide impium super exaltatum et elevatum. Salmo 36, versículo 35. Essa primazia é, no entanto, verdadeira e será manifestada por toda a eternidade no outro mundo, onde os justos, como diz o Espírito Santo, dominarão e comandarão as nações. Dominabuntur populis. Sabedoria, capítulo 3, versículo 8. Terceiro, Sua Majestade, não contente de abençoá-los em suas pessoas e em seus bens, abençoa ainda todos os que eles abençoarem, e amaldiçoa todos os que os amaldiçoarem como a e bênção perseguirem. de Abraão, Ela né? os mantém. O Deus segundo falou para dever de Abraão: caridade que a abençoarei os Santíssima que te Virgem abençoarem, exerce para com seus amaldiçoarei os fiéis que te servos é amaldiçoarem. provê-los de tudo Então é a para o benção corpo e aqui para a alma. também. Ela lhes fornece as Abençoa que vestes duplas, abençoarem. como acabamos de ver. Dá-lhes de comer os manjares mais finos da mesa de Deus. Intercessão, né? Dá-lhes o pão da vida que ela formou. A generationibus meis implemini. Eclesiástico capítulo 24, versículo Então, meus filhos 26. disseram para Meus você: queridos filhos, enchei-vos de lhes meus diz ela, frutos. sob o nome da sabedoria, enchei-vos de meus frutos, isto é, de Jesus, o fruto de vida que eu pus no mundo para vós. Venite, comedite panem meum et bibite vinum quod miscui vobis. Provérbios capítulo 9, versículo 5. Seu amor. Comedite et bibite, et inebriamini carissimi. Cânticos capítulo 5, versículo 1. Vinde, lhes repete, comei do meu pão, que é Jesus, Cânticos e 5:1 bebei do aqui. vinho de seu amor, que para vós preparei com o leite de meus seios. E como é a tesoureira e a dispensadora dos dons e das graças do Altíssimo, ela toma uma boa porção, a melhor, para alimentar e sustentar seus filhos e servos. Eles são fortalecidos com o pão vivo, embriagados com o vinho que gera virgens, conforme Zacarias capítulo 9, versículo 17. São levados ao seio, adubera portamini, Isaías capítulo 66, versículo 12. E tem tanta facilidade em carregar o jugo de Jesus Cristo que quase não lhe sentem o peso, graças ao óleo da devoção com que ela o faz apodrecer. Iugum meorum cum putrescet afate olei, Isaías capítulo 10, versículo 27. Ela os conduz. O terceiro bem que a Santíssima Virgem faz a seus fiéis servos é conduzi-los e dirigi-los conforme a vontade de seu filho. Rebeca conduzia o pequeno Jacó e de vez em quando lhe dava bons conselhos, e deu-lhes tanto para ele atrair a bênção de Isaque, como para subtrair-se à fúria de Esaú. Maria, a estrela do mar, guia todos os seus fiéis servos a bom porto, mostra-lhes os caminhos da vida eterna, desvia-os dos passos perigosos, leva-os pela mão nas sendas da justiça, sustém-nos quando estão prestes a cair, levanta-os quando caíram, repreende-os como mãe caridosa quando cometem alguma falta, e até, às vezes, os castiga amorosamente. Um filho que obedece a Maria pode acaso errar o caminho que leva à eternidade? Ipsam sequens non devias. Seguindo-a, não vos extraviareis, diz São Bernardo. Não temais que um verdadeiro filho de Maria se deixe enganar pelo demônio e venha a cair em alguma heresia formal. Onde se manifesta a mão condutora de Maria, aí não se encontram nem o espírito maligno, com suas ilusões, nem os hereges, com seus sofismas. Ipsa tenente non corruis. Ela os defende e protege. O quarto favor que a Santíssima Virgem presta a seus filhos e fiéis servos é defendê-los e protegê-los de seus inimigos. Rebeca, por seus cuidados e por sua habilidade, livrou Jacó dos perigos que o ameaçavam e particularmente da morte que lhe jurava Esaú, e que no auge da raiva e inveja que o dominavam, ele teria levado a termo, como outrora Caim a seu irmão Abel. Maria, a mãe misericordiosa dos predestinados, abriga-os sob as asas de sua proteção, como uma galinha aos pintinhos. Ela lhes fala, abaixa-se até a eles, é condescendente para com suas fraquezas, protege-os contra as garras do gavião e do abutre. Acompanha-os como um exército em linha de batalha. Ut castrorum matias ordinata. Cânticos, capítulo 6, versículo 3. Pode um homem, garantido por um exército de 100.000 soldados, ter receio de seus inimigos? Menos ainda há de recear um servo fiel de Maria, Menos ainda. rodeado que está da proteção e força de sua Mãe Olha Santíssima. só. Esta mãe e princesa poderosa enviaria antes batalhões de milhares de anjos em socorro de um só de seus servos, Isso aqui é para que muito se não dissesse que um importante. servo fiel de Maria, que a ela se confiou, sucumbiu à malícia, ao número e à força do inimigo. Ela intercede por eles. O quinto, enfim, e o maior bem que a amabilíssima Maria proporciona a seus fiéis devotos é interceder por eles junto de seu filho, apaziguá-lo por suas preces, uni-los a ele por um forte elo e para Intercessão ele os conservar. Materna e Rebeca junto a mandou a Jesus. Jacó que se aproximasse do leito de Isaque, e o ancião tateou as mãos e os braços do filho, abraçou-o e beijou-o com alegria, mostrando-se contente e satisfeito com o acepipe que Jacó lhe apresentava. E ao aspirar com extrema satisfação o perfume que se evolava das vestes de Esaú, exclamou:
et odor filii mei sicut odor agri pleni, qui benedixit Dominus. Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo florido que o Senhor abençoou. Gênesis capítulo 27, versículo 27. Este campo florido, cujo odor encanta o coração do Pai, outro não é que o odor das virtudes e dos méritos de Maria, que é um campo cheio de graça, no qual Deus Pai semeou, qual grão de trigo dos eleitos, o seu Filho único. Oh, bem-vindo é, junto de Jesus Cristo, Pai do futuro século, um filho que recende o bom odor de Maria. E quão pronta e perfeitamente lhe fica unido, já o demonstramos longamente. Além disso, depois de acumular de favores seus filhos e servos fiéis, Maria Santíssima lhes obtém a bênção do Pai Celestial e a união com Jesus Cristo. E mais, conserva-os em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles. Ela os guarda e por eles vela constantemente para que não percam a graça de Deus e não caiam nas armadilhas do inimigo. In plenitudine sanctus denet. Detém os santos em sua plenitude e ajuda-os a perseverar até o fim, como já vimos. Aí está a explicação desta grande e antiga figura da predestinação e da condenação, figura tão desconhecida e tão cheia de mistérios. Esse foi o capítulo 6. Eis, portanto, a explicação desta grande e antiga figura da predestinação, que é o Jacó, e da condenação, que é o Esaú, tão pouco conhecida e tão cheia de mistério. Então, se você puder curtir aqui o vídeo, né, para ajudar na divulgação, também pode compartilhar para quem você quiser esses vídeos, né, para fazer a leitura junto. E também tem os formulários e o site aqui para você. Então, o importante aqui é um auxílio para a gente conseguir ler o tratado, né, que é uma batalha espiritual muito difícil, né, que a gente vê que muitas pessoas devotas à Virgem Maria não conseguem. Então, esse vídeo é para isso. Então vamos para o capítulo 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.